Penso que toda reunião como esta, uma reunião de homens, renova-se as esperanças, porque você foi constituído por Deus como líder da sua casa, como sacerdote do seu lar. Cabe a você e a mim a responsabilidade de dar a diretriz para a família, de orar pela família, de ensinar a palavra para a família, de orar com a família e pela família. E certamente é o propósito de Deus que você e eu façamos o mesmo compromisso que Josué fez. Escolhei hoje a quem servais. Eu, porém, e a minha casa, serviremos ao Senhor. Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto que mexe para mim com o meu coração, as minhas motivações. Porque Deus está mais interessado nas motivações do que nas realizações. Deus está mais interessado no interior do que no exterior. Mais interessado naquilo que vai no escrutínio do nosso coração do que aquilo que nós demonstramos diante dos homens. Por isso convido você para abrir sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Cristo conforme Marcos, capítulo 9, versos 33 a 50. Obrigado, muito obrigado. Marcos 9, 33 a 50. Diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Amém. Eu quero falar com vocês sobre
valores absolutos do reino de Deus. Donald Cravel escreveu para mim um dos melhores livros evangélicos traduzidos para a língua portuguesa, chamado O Reino de Ponta Cabeça. E nesse livro, Donald Cravel vai dizer que o reino de Deus é um reino invertido, é um reino de ponta cabeça, porque aquilo que é grande aos olhos dos homens é pequeno aos olhos de Deus. Aquilo que o mundo aplaude não impressiona Deus. Aquilo que o mundo despreza é grande aos olhos de Deus. No reino de Deus, felizes são os pobres, os humildes de espírito, não os homens soberbos, altivos. No reino de Deus, felizes são os infelizes, felizes são os que choram, e não aqueles que rasgam a cara em ruidosas gargalhadas, nos happy hours da vida na sexta-feira à tarde. No reino de Deus, felizes não são os espertalhões que roubam o erário público, se enriquecem ilicitamente, que navegam no mar revolto da corrupção, mas são os que têm fome e sede de justiça. Felizes não são os que bebem todas as taças dos prazeres, mas são os puros de coração. Felizes não são aqueles que prevalecem pela força, mas são os mansos. Felizes não são aqueles que esmagam o fraco, mas são os misericordiosos. Felizes não são os que impõem sofrimento ao outro, mas aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. A pirâmide está invertida. Ser grande é ser pequeno é ser grande. Ser rico é ser pobre é ser rico. E nesse texto lido, Jesus vai nos dar alguns princípios absolutos desse reino. E o primeiro princípio é que no reino de Deus não há lugar para preeminência. Confira comigo os versos 33 e 34. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorris pelo caminho. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. Precisamos entender o contexto aqui. Eles estão acabando de descer do Monte da Transfiguração. E ao descerem do Monte da Transfiguração, Jesus curou um menino possesso de um espírito mudo e surdo, e o devolveu são, liberto, ao seu pai. E diz os evangelistas que diante daquele milagre extraordinário, as multidões se admiraram do quanto Jesus fazia. E os discípulos, também seduzidos por esta obra extraordinária, foram levados a pensar o seguinte: bom, é tão bom Jesus estar com a gente, porque Ele faz milagres, Ele precisa ficar com a gente, fazendo milagres. E Jesus se dirige aos discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus está dizendo o seguinte: não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem em vocês que eu vou alterar meu cronograma, não pensem em vocês que eu vim apenas para realizar prodígios e milagres entre vocês. Eu vim para um propósito, eu vim para ir para a cruz, eu estou indo para Jerusalém para ser morto, porque é pela minha morte que vocês serão libertos. O espírito que domina é o espírito de Jesus, de sacrifício, de dar a sua vida, de entregar a sua vida, de se sacrificar, de morrer. E exatamente quando eles retornam desta cena, pelo caminho, enquanto Jesus está pensando em dar sua vida, em morrer pelos pecados dos homens, os discípulos discutem entre si: quem é o maior entre nós? Quem é o mais importante? Quem tem a estrela mais reluzente? Quem vai subir no pódio?
Quem vai receber os aplausos? Quem vai ganhar notoriedade? E meus amados irmãos, Jesus choca aqueles discípulos, porque Jesus é tão doce, tão terno, ele não faz essa pergunta para os discípulos em público, para humilhá-los, envergonhá-los, deixá-los constrangidos. Mas Jesus, em vez de abordá-los no meio do caminho, diz o texto que quando chegarem em casa, em particular, Jesus perguntou: de que é que discorris pelo caminho? E diz o texto que eles guardaram silêncio, ficaram envergonhados, porque no caminho eles discutiam entre eles quem era o maior. O problema é que você e eu não somos diferentes desses discípulos. O DNA desses discípulos está em nós. O coração desses homens bate no nosso peito. O sangue que corria na veia deles corre na nossa também. Nós ainda temos essa tola ideia de quem é o maior, quem é o mais importante, quem tem preeminência entre nós. E aqui para nós, esse sentimento é muito forte no meio evangélico brasileiro. Eu fiquei perplexo há poucos dias lendo de um líder evangélico brasileiro que resolveu leiloar seus objetos pessoais, sapatos, gravatas, camisas, cintos, por um preço alto. E o povo entusiasmadíssimo pela possibilidade de comprar uma gravata usada pelo santo, poderoso líder espiritual. Como se isso fosse o suprassumo da espiritualidade. Eu conheço líderes que, com todo o respeito aos políticos, e eu não sou contra eles, mas via de regra um político só chega depois que um evento começou e sai antes de terminar, porque tem que ser o centro das atenções. E aqueles líderes espirituais que ao entrarem numa igreja, na medida que vão entrando, as luzes vão acendendo em cima dele, e o povo vai ficando de pé. Que andam com guarda-costas e pregam em púlpitos blindados. Porque esse sentimento de quem é o maior, quem é o mais importante, ainda prevalece. Quem é o maior? E Jesus está nos mostrando o seguinte: se alguém quer ser o mais importante, não entendeu o que é cristianismo. Porque o Rei da Glória, aquele que criou o universo, aquele que é o dono do universo, aquele que governa o universo, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo. E você e eu precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No nosso meio não pode ter espaço para mania de grandeza, porque no nosso meio só existe um modelo digno de ser plenamente imitado, é o Senhor Jesus Cristo, e Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Este é o modelo do reino de Deus. Esse é o espírito do reino de Deus. Esse é o sentimento dos súditos do reino de Deus. Mas há um segundo princípio, queridos irmãos, que nós precisamos observar aqui. No reino de Deus, ser o maior é vestir a camisa do menor. Ser grande é calçar as sandálias da humildade. Olha o verso 35 comigo. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte: eu nem proíbo você de querer ser o primeiro, não. Você quer ser o primeiro? Você quer ter preeminência? Você quer ter destaque? Você quer ser grande? Tá bom. Já que você aspira a isso, então entenda uma coisa: no meu reino a pirâmide está invertida, está de ponta cabeça. O que é ser grande no mundo?
Jesus Cristo disse: os reis, os reinos, os governadores, são aqueles que têm muita gente a serviço deles. Esse é o grande. No reino de Deus, ser grande é servir a muita gente. No reino de Deus, ser grande é ser o menor. Ser grande é servir a muitos. O símbolo do reino de Deus não é uma coroa, é uma toalha e uma bacia. Esse espírito permaneceu nos discípulos, prosseguiu ainda mais, e Jesus já estava com a sua alma angustiada lá no cenáculo, participando com eles da Páscoa, quando no coração deles ainda saltitava esse sentimento: mas quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o primeiro? E Jesus se levanta da mesa, lendo o coração deles, cinge-se com a toalha, pega uma bacia e lava os pés empoeirados daqueles discípulos. Depois volta para a mesa e diz para eles: vós me chamais o Senhor e o Mestre, e fazeis bem, porque eu sou, mas eu vos dei o exemplo. Eu pergunto a você: a quantas pessoas você serve? A quantas pessoas você está lavando os pés? Como é que você age com a sua esposa? Que tipo de marido você é? Que tipo de líder você é? No reino de Deus, liderança é liderança para serviço. É o líder servo. É o líder que veste a toalha e usa a bacia. Quanto menor você for aos olhos dos homens, maior você será aos olhos de Deus. Quanto mais você se inclinar, mais Deus exaltará você. Talvez o Espírito que deva governar o nosso coração, o Espírito que governou João Batista, convém que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Nós estamos vendo hoje, irmãos queridos, muitas estrelas. Talvez esse é um problema da igreja evangélica brasileira, tem estrela demais. E você sabe disso, as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol está brilhando, não tem espaço para outras estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Porque no reino de Deus é assim. Ser grande é ser pequeno. No reino de Deus é assim. Ser o maior é ser o menor. Não há espaço para vaidade, não há espaço para soberba, não há espaço para orgulho. Você não tem que esperar que as pessoas venham te servir. Você tem que tomar iniciativa para servi-las. Quando eu estive em Quacisabanto, na África do Sul, uma coisa me marcou muito. Nós fomos numa caravana de mais de 80 brasileiros. E aí nós começamos a descobrir que os líderes daquela missão, os missionários que governavam, que lideravam aquela missão, estavam junto com o povo. E aí se você se arriscasse a pedir alguma coisa, aquele irmão que estava lá no começo da fila, saía da fila para servir você e ia lá para o final da fila. E às vezes nós disputamos um lugar na fila. Nós queremos tomar o primeiro lugar. Nós queremos nos assentar nos primeiros lugares. Nós queremos holofotes, nós queremos preeminência, nós queremos que todos nos sirvam, nós queremos ser servidos, nós queremos ser o centro das atenções. Mas no reino de Deus está invertido o processo. Ser grande é ser servo. Ser o primeiro é ser o último. Porque a pirâmide está de ponta cabeça. Mas há um terceiro princípio absoluto do reino de Deus. Preste atenção nisso. Veja comigo os versos 36 e 37. No reino de Deus, os desprezados são o modelo a serem seguidos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim,
mas ao que me enviou. Agora vamos entender isso. Jesus ainda está tratando com eles desse sentimento que vai no coração deles de mania de grandeza. Aí Jesus não fala, Jesus demonstra. Tem hora que não basta falar aos ouvidos, tem que falar aos olhos. E diz o texto então que Jesus trazendo uma criança, foi um ato deliberado. Aquela criança não apareceu para ali furtivamente, não. Deliberadamente Jesus busca uma criança, traz uma criança. E aí note mais, Jesus trazendo a criança, colocou no meio deles. Eu imagino que estavam os 12. Jesus botou bem no meio. E Jesus deu um tempinho para eles olharem para a criança. Aí depois que eles olharam para a criança, Jesus faz mais outra coisa. Toma a criança nos seus braços. E agora aplica a lição. E disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Preste bem atenção aqui, criança aqui não é faixa etária, criança aqui é símbolo. Naquela época, criança não tinha o mesmo prestígio que tem hoje. Hoje tem o estatuto da criança. Hoje mexer com a criança é fria. Hoje até pai e mãe precisa pensar 2 vezes antes de dar uma palmada num filho. Naquela época, a criança era um ser que não recebia atenção, não recebia valor. Um adulto não gastava tempo para discutir ou conversar com a criança. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não apenas às vezes você gosta de ser o primeiro, mas você gosta de dar atenção a pessoas que você julga importantes. Quando eu era jovem, um dia numa sala de escola dominical, perguntaram para o meu professor, assim que estava dando aula: o senhor gosta de conhecer pessoas importantes? E o professor respondeu: não, eu não gosto. Eu gosto de conhecer pessoas. Porque quando você diz, se você eu gosto de conhecer pessoas importantes, você já está fazendo uma diferença, que existem pessoas importantes e pessoas que não são importantes, e todas as pessoas são importantes. Tiago, na sua carta, propõe a seguinte situação: imagine que você está na igreja e entram 2 visitantes. Um coitadinho, uma camisa de brim, muito simples, vestido de quichute. Lembra de quichute? Aí entra um outro, terno de corte italiano, gravata de seda, sapato de cromo alemão, com um baita de um anel no dedo, já vindo com guarda-costas do seu lado. E aí você está lá na comissão de recepção, e agora? Como é que você vai fazer? Aí você bota o coitadinho que entrou de quichute, de camisa de brim, um lugarzinho lá no canto, não dá nem para enxergar o pregador direito. Mas o camarada bonitão, você arranja uma cadeira logo na frente para ele. A quem que você valoriza? A quem que você dá prioridade? Nós temos essa mania de olhar para as pessoas de acordo com o verniz. Foi o que o profeta Samuel pensou quando viu Eliabe. Está aí o ungido do Senhor, cara bonitão, boa aparência, boa pinta. Deus, vai devagar, profeta, vai devagar. Você está olhando a aparência, eu vejo o coração. Meus amados irmãos, o que é o reino de Deus? Quais são os valores do reino de Deus que devem governar o nosso coração, a nossa vida? Nós deveríamos dar valor à criança menorzinha, à pessoa mais pobre, à pessoa que ninguém olha para ela, que ninguém valoriza ela. No reino de Deus ela é importante. Foi o que Jesus Cristo disse lá em Mateus 25, 31 a 46. Eu estive com fome e não me deste de comer.
Eu estive com sede e não me deste beber. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estava doente e não fostes ver-me. Prisioneiro e não me visitaste. Forasteiro e não me abrigaste. E as pessoas vão perguntar: mas Senhor, quando é que te vimos dessa maneira? E Jesus respondeu o seguinte: olha, quando aquela pessoa bateu na porta da sua casa pedindo um prato de comida, eu estava nele. Era eu que estava ali. Quando alguém te pediu um copo d'água para matar a sede, eu estava nele. Era eu que estava batendo na porta da sua casa. Quando você viu alguém sem roupa, e você abriu a porta do seu guarda-roupa, e não teve coragem de dar uma roupa para ele, e você tinha demais, pois você me deixou sem roupa. Era eu que estava lá. Aquele doente que você não foi ver, pois eu que estava lá naquela cama, você deixou de fazer uma visita para mim. Jesus Cristo disse: aquele que receber essa criança em meu nome, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Quando você recebe a pessoa menos importante aos olhos da sociedade, na igreja, na sua casa, você está recebendo o próprio Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo. Que você tem que ver Jesus no rosto da pessoa menor, mais esquecida da sociedade, mais pobre da sociedade, mais desvalorizada da sociedade. Olhe para ela, dê tanta importância a ela, como se fosse o próprio Senhor Jesus na sua frente. Este é o reino de Deus. Este é o valor do reino de Deus. Mas há um quarto princípio do reino de Deus que eu quero partilhar com você. No reino de Deus, não há lugar para exclusivismo elitista. Confira, por favor, comigo os versos 38 a 41. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Irmãos, eu fico impressionado, porque a tônica é a mesma. O que eu acho impressionante é que esses homens andaram com Jesus, ouviram Jesus, viram Jesus fazer milagres, e a cabecinha deles era dura demais. Jesus falava, e tornava a falar, e falava de novo, e quanto mais Jesus fala, parece que menos eles aprendem. É por isso que na Bíblia você vai encontrar muitos dos apóstolos falando o seguinte: olha, eu estou ensinando para vocês aquilo que eu já ensinei, eu estou apenas repetindo, porque eu preciso repetir as mesmas verdades, as mesmas coisas, para até que vocês entendam. Mas você e eu somos assim, nós não somos diferentes deles. E agora o que está acontecendo? João vê um camarada fazendo milagre, expulsando demônio. Por que não era do grupo deles? Dizer: ó, camarada, pode parar de fazer o que está fazendo aí. Você está desautorizado. Pode parar. Você não pertence ao nosso grupo, cara. Você não é da nossa denominação. Você não pertence à nossa igreja. Você não sabe que só existe uma igreja certa, você não sabe que só existe uma denominação certa, você não sabe que se você não rezar na nossa cartilha, você não fizer parte do nosso grupo, você está fora do reino de Deus. Então pode parar com esse negócio aí. Só que esse camarada estava fazendo a coisa certa, expulsando demônio, da maneira certa, em nome de Jesus, com o resultado certo, a pessoa estava ficando liberta. Mas já que não pertencia ao grupo deles, pode parar, está proibido. O que está tendo no coração desse apóstolo João? Nós somos exclusivistas, nós somos os únicos. Fora da nossa igreja não tem salvação, fora do nosso time não tem bênção. Se você não pertencer à nossa igreja, você está fora do reino. Nós somos os exclusivistas. Você não sabe disso? Que Deus nos ama mais que todo mundo? E aí, irmãos queridos, tem tanto orgulho nessa área, vocês sabem disso. Tem gente que bate no peito: nós somos a melhor igreja.
Nós temos a melhor teologia, nós temos o melhor sistema de governo, nós somos os exclusivos amados de Deus, e acabou, os outros são o resto. Qual o sentimento que está governando ainda? Orgulho, soberba, mania de grandeza, quem é o maior, quem vai ocupar a cadeira mais alta. Aí Jesus Cristo, mais uma vez, na mesma tônica, Jesus respondeu: não lhe proibais. Parem com essa mania de exclusivismo. Parem com essa mania de você achar que você é o único. Agora vamos entender uma coisa aqui. Será que Jesus está com isso querendo dizer que não importa o que a pessoa está fazendo ou está pregando, a gente não deve se posicionar? Isso? Será que Jesus está subscrevendo aqui qualquer doutrina ou qualquer prática? É isso? Claro que não. Claro que não. Jesus combateu os falsos profetas. Ele combateu os falsos mestres. Ele denunciou isso. O que Jesus está proibindo aqui é a ideia de que se a pessoa não faz parte do meu grupo, então ela não pertence ao reino de Deus. Eu quero dizer para você que nenhuma igreja, nenhuma denominação é do tamanho do reino de Deus. O reino de Deus é maior que qualquer igreja, o reino de Deus é maior que qualquer denominação. Nós não devemos olhar o reino de Deus como uma igreja, por melhor que ela seja. Nós temos que ter uma visão mais ampla do reino de Deus. Mas é óbvio que Jesus não está aqui validando qualquer prática. Mesmo que aconteceu com Paulo, tem muita gente que pega o texto de Paulo em Filipenses 1, quando ele diz que alguns pregam a Cristo por porfia, outros por inveja, outros por ciúme. Que me importa? Que me importa? Desde que Cristo esteja sendo pregado. Será que Paulo está dizendo o seguinte: pode pregar qualquer bobagem por aí e graças a Deus por isso? É isso que ele está dizendo? Claro que não. Claro que não. Quando as pessoas pregavam outro evangelho, Paulo era contundente em denunciar isso. O que ele está dizendo é o seguinte: há pessoas que pregam o verdadeiro evangelho até com a motivação errada, e se a motivação dele estiver errada, ele vai dar conta para Deus. Mas se é o evangelho que ele está pregando, o resultado vai aparecer, porque Deus honra a sua palavra. Agora, se o cara está pregando bobagem, heresia, nós temos mais é que confrontar mesmo. Mas um espírito não pode governar o nosso coração. É o espírito da soberba, da vaidade, do orgulho, do exclusivismo. Mas há um último princípio que eu gostaria de partilhar com vocês, do reino de Deus. No reino de Deus, você tem que ter coragem para romper com pecados de forma radical. O que Jesus está tratando com esses discípulos? Soberba. E soberba não é um pecado, é o pecado. Foi o pecado que levou à queda de Lúcifer. Foi o pecado que levou à queda dos nossos pais no Éden. É o pecado disfarçado no nosso coração, até com as vestimentas da piedade. Eu me orgulho de ser uma pessoa tão boa quanto eu sou, tão crente como eu sou. Eu sou tão crente, tão crente, tão crente, que Deus me ama mais do que todo mundo. Eu sou o cara. Quem não for comigo, igualzinho a mim, está fora. Aí Jesus diz o seguinte: vocês querem saber de uma coisa? No reino de Deus, você tem que ser radical. Não é para disputar espaço de grandeza, você tem que ser radical, é com o pecado. Fazer uma verdadeira amputação. Cortar a sua mão, cortar o seu pé,
te arranca um olho seu. E é claro que Jesus não está falando de amputação literal. Porque onde está a sede do pecado? No braço? Na perna? Nos olhos? Esse foi o erro da Idade Média, onde as pessoas acharam que para serem piedosas e santas tinham que fugir para um mosteiro. E aí se isolaram. Só que carregaram com eles mesmos a fonte, o laboratório do pecado, que é o coração. Isso chegou a ponto, né, nos pais da igreja, de um dos pais da igreja, se castrar. Se castrou. Porque ele leu esse texto da amputação e disse: então eu vou me castrar para me amputar, para não pecar mais. Mas não é isso que Jesus está falando. Ele não está falando de você fazer uma amputação física. O que fala a mão? É aquilo que você faz. O que fala o pé? É onde você vai. O que fala o olho? É aquilo que você vê, que você cobiça, que você deseja. Você tem que ser radical nisso. Tem coisa que você está fazendo que você precisa parar de fazer. E você sabe do que eu estou falando. Tem ambiente que você está frequentando que você tem que parar de frequentar, em nome de Jesus. Tem coisa que você está vendo que você não deveria ver no seu quarto, no seu escritório, escondido da sua mulher. Em nome de Jesus, para com isso. Faça uma amputação. Seja radical. Não seja radical para buscar grandeza para você. Não seja radical para querer ser o maior. Não seja radical para buscar sucesso para você mesmo e querer ser melhor e maior que todo mundo. Seja radical para enfrentar o pecado na sua vida. E Jesus termina fazendo uma aplicação. Porque cada um será salgado com fogo. E os estudiosos dizem que esse versículo é o versículo mais complicado do Evangelho de Marcos. O que é esse negócio aí, salgado com fogo? É que os sacrifícios feitos lá no Velho Testamento, antes de serem queimados, eram salgados. Botava sal. E sal trazia a ideia de purificação. E o que Jesus está dizendo é que cada um de nós precisa ser purificado, santificado, apartado do pecado, numa consagração vertical para Deus. E aí no verso 50 ele diz: porque bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? E ele conclui: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Porque ele está dizendo o seguinte: vocês precisam ser santos, e ser santo significa você ter uma relação certa com Deus, ter sal em vós mesmos, e ter uma relação certa com seus irmãos, ter paz uns com os outros. Você é súdito do reino, você faz parte do reino, você faz parte da família de Deus. E o grande projeto de Deus na sua vida é que você seja santo, que você vive em paz com seus irmãos. Que você tenha um relacionamento certo com Deus, que você tenha um relacionamento certo com seus irmãos, você tenha uma relação certa vertical, você tenha uma relação certa horizontal. Meus amados, nós, pela graça de Deus, somos súditos desse reino. E eu não tenho dúvidas, pastor, que se nós homens abraçarmos estes valores do reino de Deus, nós vamos revolucionar nossa casa, a nossa empresa onde trabalhamos, os nossos relacionamentos interpessoais, e vamos ser uma grande bênção na igreja do Deus vivo. Que você, homem, aqui presente nesta manhã, seja salgado com fogo, tenha sal em você mesmo, você tenha paz com os seus irmãos, e você seja santo, e você seja humilde, e você seja parecido com o Rei do reino, sendo servo de todos. Que Ele nos abençoe. Amém.